Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar uma novidade para vocês no canal, novo Toyota Hilux SR-V LED 2024 Turbo Diesel. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa é a versão intermediária do modelo, abaixo da versão SRX Plus, que tem algumas novidades. Anteriormente os faróis eram halógenos, agora passa a ser com faróis em LED, assim como as lanternas traseiras. Também sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade no painel. Lá no interior, ar-condicionado digital 2 zonas, uma nova multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, e também na fileira do banco traseiro agora ela conta com 2 tomadas USB do tipo C e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes da picape média da Toyota, partindo aqui dos seus faróis. Todo o sistema de iluminação aqui agora passa a ser em LED. Anteriormente era halógeno. Então ela tem a luz de condução diurna, que é esse filete aqui acima, canhão de foco projetor de longo alcance com farol alto e baixo e acendimento automático, indicador de seta, a inscrição Hilux com todo esse detalhe aqui em preto brilhante e também cromado, que realça toda a parte aqui do interior, com essas saliências aqui que ficam bem marcantes na parte do farol. Mais abaixo você tem os vincos bem pronunciados na parte do para-choque. Essa peça aqui anteriormente era em preto fosco, agora passa a ser em preto brilhante, onde fica localizado o farol de neblina em LED. Ela tem 2 pontos referente aqui aos sensores dianteiros de estacionamento, com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. O detalhe aqui com a grade inferior em preto fosco, e aqui ela já tem toda essa moldura aqui cromada, que realmente fica bem destacado aqui no veículo, com essa parte em preto brilhante, as aberturas de ar aqui na horizontal em preto fosco e o logo cromado. Esse modelo, por ser intermediário, não tem sistema Toyota Safety Sense, é só na SRX Plus que ela tem esse detalhe de segurança. E agora eu quero mostrar o motor do Toyota Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler com 204 cavalos com torque de 50.9 kgfm a 3.400 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com um bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo sequencial de 6 velocidades. Ela teve, referente à legislação de emissões, uma atualização que é o filtro DPF, que ele vai filtrar as partículas do diesel de forma automática por um botão que você aciona ali na parte do painel e não necessita do uso do Arla 32. Referente a consumo, ela tem um tanque de combustível de 80 litros, consumo urbano 10.1 km por litro, consumo rodoviário em torno de 11.3 km por litro. Aí você tem, referente também a parte de consumo em uso urbano, ela vai ter uma autonomia com tanque de combustível em torno de 800 km e no uso rodoviário em torno de 900 km. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição do vídeo para que você possa acompanhar os dados técnicos e também quais os acessórios que vem aqui no modelo. No capô, manta acústica, também entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixei nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo e quer ajudar no engajamento, deixe o seu like e também não esqueça de hypar aqui esse vídeo para que a gente possa continuar gerando mais conteúdos para vocês. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas, elas são diamantadas aqui na parte das bordas, com os vincos bem aparentes e a pintura em preto brilhante, porta antifurto que já acompanha o modelo aqui de série, perfil dos pneus 265, 60 rodas de 18 polegadas em liga leve. Abrindo a imagem eu quero mostrar a dimensão aqui da Hilux, que mede 5 metros e 32 centímetros de comprimento. O vão livre de solo é de 28,6 centímetros de altura, pois é uma picape
bem alta e ela tem esse estribo lateral para justamente facilitar para que você suba aqui no veículo com esse detalhe preto fosco. Para-barro, tanto aqui no primeiro eixo como ali no segundo eixo. Na caixaria de rodas você já vai ver esse vinco, tem um formato aqui bem aparente, também um contorno aqui da primeira porta até a segunda porta com um vinco mais marcante e um vinco aqui na parte lateral que termina lá na parte da lanterna traseira. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, abaixo aqui também a parte do retrovisor, ele conta com repetidor de seta e também rebatimento eletrônico acionando o botão. Essa parte aqui é toda cromada. Aqui a cor predominante do veículo é um cinza granito metálico, uma cor bem bonita. As maçanetas com esses detalhes cromados. A coluna B com o detalhe em preto fosco. A antena ali na parte de teto. Na coluna C e toda a parte envidraçada aqui com os detalhes aqui em preto fosco. Suspensão traseira é com feixe de mola. É um carro para lida, para o bruto, para o dia a dia. Realmente aguenta o bruto. E agora eu quero mostrar os detalhes aqui da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como funciona. A parte do para-choque com esses degraus aqui para facilitar, com esse acabamento em preto fosco, pois é um carro alto, realmente vai ajudar. Essa parte cromada aqui com acabamento na parte do para-choque. As lanternas elas saem da lateral vindo até a tampa traseira. E agora o sistema de iluminação aqui é em LED, principalmente nessa parte aqui, como se fosse o número 3 ou 8 cortado ao meio, enfim. E não sei se vocês perceberam, é a mesma iluminação, tanto dianteira e traseira, da SRX Plus. Então, com um diferencial que foi acrescentado aqui no modelo. A inscrição Toyota, os detalhes aqui para abertura da tampa traseira, Hilux, SRV, todos com os detalhes cromados. Aqui você tem a terceira lanterna de frenagem, posicionado na tampa traseira. Em outras caminhonetes fica lá acima. Quando você consegue colocar uma carga maior ali, vai tampar a luminosidade. Isso é um item de segurança interessante. A parte da tampa traseira aqui você tem todo esse acabamento com plástico rígido, assim como na parte da caçamba. Capacidade aqui são de 1000 kg e ela não acompanha a capota marítima, só a partir da versão SRX Plus. Você tem câmera de ré, depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Aqui abaixo você tem a quinta roda com o detalhe do pneu e também perfis da mesma forma como é na roda em liga leve, isso facilita bastante. Na parte de segurança, ela conta aqui com a indicação aqui referente à iluminação em LED da lanterna de neblina, isso facilita bastante. Capacidade de carga no engaste 3,5 toneladas. Ela tem assistente de oscilação, ou seja, quando você está com a carga ali, um trailer, um vento lateral, uma frenagem mais brusca, ela vai contrabalancear essa carga para justamente trazer mais segurança quando você está trazendo algo. Isso é bem interessante. Ela conta com freios a disco somente nas rodas dianteiras. As rodas traseiras são malonas com ABS, com EBD e IBAS e assistente de rampa e 7 airbags no total, sendo 2 frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, que são 3,8 metros de comprimento. O banco do motorista eu coloquei ele todo para trás. Além do estribo, você tem a alça aqui para facilitar para que você suba na picape, pois realmente é um carro mais alto. Aqui você tem em torno de 2 a 3 dedos, como vocês podem ver na imagem, referente ao espaço. O teto é cinza com as alças, iluminação halógena, também portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro. Esse gancho que você consegue tendo acesso aqui com capacidade de 4 kg, você pode colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no interior aqui da parte traseira. Saída de ar-condicionado para quem vem aqui na segunda fileira e também a novidade é 2 tomadas USB do tipo C. Isso traz mais comodidade para quem vem aqui atrás para recarregar um celular, por exemplo. Revestimento do banco aqui é tudo no couro ecológico. Ele é bem sóbrio, somente mais liso aqui, como vocês podem ver, não tem todas aquelas costuras aparentes. Vou descer aqui para mostrar ainda a fileira dos bancos traseiros. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes também. Aqui você tem um descansa-braço com opção para 2 porta-copos. Os ganchos aqui acima ao teto para utilizar de alguma forma. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis do lado esquerdo. Ali do lado direito, alerta de afivelamento do cinto de segurança para os 3 ocupantes aqui atrás. Na porta você tem todo o revestimento aqui em couro. Aqui já é no plástico rígido com detalhe aqui em preto fosco com imitação de costura, esse detalhe prata. Aqui o acionador para abertura da porta com detalhe cromado. Aqui é em preto brilhante. Acionador do vidro elétrico com a função autodial, sobe com um toque só e um nicho na lateral da porta com porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux.
Agora eu quero mostrar para vocês os detalhes na fileira dos bancos dianteiros, mas antes eu quero mostrar a chave presencial com a inscrição Hilux, esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ele vai soar o alerta e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar o botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao veículo através da Smart Entry, que vai trazer mais comodidade. Na fileira dos bancos dianteiros você tem ajuste elétrico somente para o lado do motorista, então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo das pernas, ajustar a altura do banco e também ajustar nesse botão a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Os tapetes aqui são todos emborrachados, a abertura aqui do tanque de combustível, que são 80 litros, e a abertura do cofre do motor. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota Hilux SR-V LED 2024, que já está em funcionamento. Aparece a inscrição aqui com a silhueta do veículo. Novidade aqui é uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, com o sistema Harman Kardon, mas o sistema de som não tem assinatura JBL, assim como na versão SRX Plus ou acima dessa daqui, mas ela tem os botões físicos aqui ao lado, a parte aqui Home, aumentar ou diminuir o volume e alterar as telas aqui com Android Auto e Apple CarPlay. É uma tela intuitiva ao toque, opção de mídia, que você tem aqui AM, FM, as estações de rádio, favoritos, projeção de tela e Bluetooth. Aqui abaixo você tem, referente ao veículo, todas as informações de rota, velocidade média, tempo decorrido e autonomia. Aqui você tem consumo combinado com histórico e a média de consumo que você vai fazer para acompanhar aí nas suas viagens. Configurações, você tem todos os detalhes aqui, dispositivos, equalização de som, configurações aqui do veículo que você pode estar fazendo aqui também. Referente ao telefone, você clica aqui, ele vai parear o seu dispositivo via Bluetooth para você fazer atendimento de telefone celular aqui no comando de voz, na parte do volante, que é do tipo multifuncional, bacana. E aqui você tem Android Auto, Apple CarPlay, basta selecionar aqui, ele já vai parear com o seu dispositivo sem fio, traz muita comodidade para você estar utilizando. Porém, não tem mais TV digital, nem GPS integrado. Por conta do Android Auto e Apple CarPlay, você pode usar pelo Google ou Waze, enfim, você que define essa questão. Eu não estou conectado, se tivesse já aparecia aqui os ícones referente ao smartphone que você está utilizando aqui no interior. Já os detalhes aqui no console central, tem toda essa parte do painel aqui, ó, que é prata, também cromado, preto brilhante. Aqui você tem o botão Start Stop, mais abaixo no console central, essas partes aqui que são em preto fosco, a parte aqui com o seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Aqui você tem ar-condicionado digital, ele é 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra temperatura para o lado aqui do passageiro. Você tem essa opção aqui. Você tem também aqui, ó, a saída referente aqui a reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, onde você vai direcionar o fluxo do ar-condicionado, e aqui para aumentar ou diminuir o fluxo, aquecedor do vidro traseiro ou aquecedor aqui, a parte do para-brisas, modo automático, enfim, você vai ligando aqui e opta da maneira que achar melhor. Tem tomadas 12 volts aqui dos dois lados, esquerdo e direito. Ela não conta com recarregamento do celular por indução. Aí você tem aqui uma tomada USB do tipo A convencional para você colocar o seu pendrive ou recarregar um celular. Assistente de descida em rampa, isso aqui em off-road é muito interessante para fazer o uso, pois ela vai identificar ali numa parte de pedregulho, muita lama, qual roda que tem mais aderência ao solo, vai fazer a descida ali de forma semi-autônoma, para justamente facilitar, sem que você precise colocar o pé no freio. Isso é bem bacana. Para off-road também aqui o bloqueio do diferencial traseiro que você consegue ativar ou desativar, e aqui acima o controle de tração e estabilidade que você consegue também ativar ou desativar da maneira que achar melhor. Detalhe aqui com porta-trecos, 2 porta-copos, modo de condução Eco para trazer mais economia, o Power ela vai fazer a troca simultânea aqui do sistema automático mais rápido para você ficar com um giro maior no motor. Isso é interessante em off-road também. Detalhe aqui prata, preto brilhante, e o câmbio que é automático do tipo sequencial de 6 velocidades, como eu falei para vocês. Opção aqui com câmera de ré, você tem as linhas dinâmicas aqui de distanciamento na parte da multimídia, mas não tem quando você esterça o volante. Isso aqui é um detalhe que conta também. E eu coloquei um objeto ali atrás, eu falei para vocês, né? Ela tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Me aproximei, ele vai aparecer aqui, ó, sensor tanto na parte traseira como na parte dianteira, justamente me informando que eu estou próximo de um objeto. Isso realmente
facilita bastante para você estar utilizando. Na opção Drive, para o lado esquerdo as trocas manuais, para frente da primeira sexta, para trás as reduzidas, facilita numa descida de serra para você utilizar como freio motor, para fazer uma retomada de curva, enfim, você pode estar utilizando dessa forma também. Freio de estacionamento continua sendo manual, o detalhe aqui com porta-trecos, esse revestimento em couro aqui do descansa-braço bem macio ao toque, você pode estar abrindo aqui, tem todo esse espaço para você estar utilizando aqui também. Revestimento do banco dianteiro é em couro ecológico, com as costuras aparentes aqui, essa parte mais lisa, mais sóbria, aqui acima também, essa parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança. O quebra-sol, você tem apenas a opção do espelho, tanto do lado do motorista e do lado do passageiro. O retrovisor é do tipo fotocrômico, ou seja, ele vai inibir um reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você à noite, um item de segurança até interessante. Também aqui você tem porta-óculos. Aqui você consegue ativar ou desativar o alarme volumétrico aqui no seu interior. Caso você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme aqui no veículo. E a iluminação halógena, tanto do lado esquerdo e direito, aqui também. Você tem também aqui na parte do console central, ó, toda essa parte em preto fosco com plástico rígido. E aqui você tem esse botão que você aciona, é um porta-luvas um pouco menor, porém ele é climatizado. Você puxa aquela parte ali, com o ar-condicionado ele vai manter uma fruta, uma bebida para o seu consumo aqui. Abaixo você tem um outro porta-luvas, esse já é maior, para você estar utilizando, ele desce bem devagar. Porta-copos aqui para o lado do passageiro, também a alça aqui para facilitar, difusor do ar-condicionado com os detalhes pratas aqui e também tweeters. Aqui na parte do painel tudo plástico rígido, imitação de costura, saídas do ar-condicionado, relógio digital, tudo aqui é no plástico rígido. Na porta do motorista você tem aqui todos os comandos que são iluminados, os 4 vidros elétricos com a função autodial, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico do retrovisor, basta apertar o botão, ele vai rebater aqui, ó, como eu mostrei para vocês, e regulagem interna dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, para você fazer o ajuste. Porta-copos aqui para o lado do motorista, também a saída aqui com detalhe prata e cromada, e a alça aqui para o motorista com as saídas aqui referente aos tweeters. Abaixo aqui você pode ativar ou desativar os sensores aqui referente ao bip aqui da parte do estacionamento, e a tecla DPF, que é o filtro de partículas do diesel, ou seja, ela vai funcionar de forma automática. Você vai perceber que o conta-giros ali vai aumentar um pouco, esse processo demora de 7 a 8 minutos, ou então ela aparece uma mensagem na parte do painel, aí sim você vem, aperta o botão para que ela possa estar fazendo o acionamento da filtragem ali das partículas do diesel. A sua direção aqui, ela é hidráulica, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, todo o acabamento aqui em couro bem macio ao toque. Os comandos aqui referente ao computador de bordo, que você consegue ter comando de voz, comando de som, atendimento de telefone e celular via Bluetooth, os comandos do computador de bordo que você consegue fazer por esse lado também. Aqui ela não tem o sistema Toyota Safety Sense que eu falei para vocês, é só acima da versão SRX Plus ou GR Sport, mas ela tem o controle de velocidade de cruzeiro, que não é adaptativo, é simplesmente para você setar a velocidade que você quer por o carro ser automático, vai facilitar aí numa viagem. A parte do painel, ele é bem simples, como vocês podem ver aqui na imagem. Ele tem a iluminação branca, conta giros, velocímetro aqui ao lado direito, aqui indicação referente à temperatura do motor, indicação referente ao tanque de combustível, que são 80 litros, indicação de câmbio na tela de 4.2 em TFT aqui ao centro, temperatura exterior, odômetro total, trip A, trip B, média instantânea, consumo instantâneo, enfim, você tem essas opções. Colocando aqui seta para o lado direito, você tem aqui economia de consumo, o comparativo de consumo, né? Para baixo você tem aqui referente ao esterçamento das rodas, como ele não configurou o PDS, ainda não vai aparecer ali, e também ali referente ao velocímetro de forma digital. Aqui acima você tem aqui as definições de quilometragem e também as informações que aparecem ali, tá aparecendo até para reabastecer. Para o lado direito você tem bússola de navegação, mais uma vez aqui uma pasta informativa com a música que você está ouvindo, o FM, e aqui todas as mensagens que são importantes no veículo vão aparecer aqui. Aqui você apertando ao centro, você tem todas as configurações e você consegue fazer os ajustes aqui no modelo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da Hilux SR-V LED 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição do vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!